Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os princípios contidos no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais. São 8 princípios e eles se situam no anexo 3 da Resolução 125 do CNJ. Esses 8 princípios são importantes para direcionar a postura do conciliador, do mediador, que apesar de receberem alguma diferenciação teórica, na prática, o trabalho de mediação e de conciliação se permeia e se desenvolve com alguma flexibilidade. Nesse aspecto de flexibilidade, é importante que o profissional que vai exercer algum método de resolução consensual de conflito seja guiado pelos princípios a seguir. Primeiramente, a resolução traz a confidencialidade. É importante que as partes saibam que aquilo que elas irão pactuar não irá sair daquele ambiente íntimo de negociação. Muitas vezes, por exemplo, nas mediações de família, as partes irão trazer para aquele ambiente conflitos pessoais, conflitos históricos, que é preciso a segurança do sigilo para que elas se sintam à vontade para construírem soluções, para construírem alguma finalização daquele conflito. Por exemplo, às vezes é um pai, uma mãe que irá discutir sobre como irá ser feita o compartilhamento daquela guarda. Portanto, a confidencialidade é fundamental. Um segundo princípio é o princípio da decisão informada, ou seja, é preciso que as partes tenham consciência de seus direitos e seus deveres no âmbito daquela resolução consensual. O terceiro princípio é o princípio da competência. Esse princípio também é pertinente ao conciliador, ao mediador. Este deve ser um profissional competente para auxiliar as partes a construir uma solução naquela disputa. O quarto princípio é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade não deve ser confundido com o princípio da independência. A imparcialidade diz respeito à inexistência de interesses pessoais do conciliador naquele processo. Naquele conflito, porque esse é um momento em que teoricamente ainda não há processo. Embora a conciliação, a mediação possa ser sempre invocada durante qualquer fase do processo, uma vez que este já tenha sido instaurado. Portanto, a imparcialidade é necessária para que aquele terceiro condutor daquela resolução de conflito não tenha um interesse pessoal naquela disputa, naquela resolução. Bem, já a independência, ela blinda ou tenta proteger esse conciliador, esse mediador, de alguma influência externa. Aí não falamos mais em interesse pessoal, e sim alguma pressão, alguma coerção que, porventura, esse terceiro que irá auxiliar na autocomposição possa vir a sofrer.
Portanto, a independência e a autonomia é também um princípio a ser seguido na resolução consensual de conflitos. O respeito à ordem pública e às leis vigentes também é um princípio salientado na Resolução 125. Por óbvio, o conciliador ou mediador não poderá conduzir as partes a uma solução que contrarie o direito. Empoderamento. Esse princípio diz respeito à conscientização das partes. É preciso que as partes elas tenham a orientação para se tornarem capazes de resolver os seus próprios conflitos por uma questão de civilidade, por uma questão de consciência de como resolver as suas disputas sem a necessidade de um terceiro. Esse empoderamento sempre deve ser buscado nas resoluções consensuais de conflito. Por fim, o anexo 3, que está estabelecendo o Código de Ética para conciliadores e mediadores na Resolução 125, estabelece a validação como último princípio. A validação também é pertinente à conscientização das partes que são iguais em dignidade humana. Isso é importante para o progresso civilizatório e também constitui princípio norteador da conciliação e da mediação, assim como de todos os métodos consensuais de conflito.